Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knaip e vamos falar sobre o Flamengo e Botafogo que jogaram hoje pela 22ª rodada do Brasileirão e vitória do Flamengo por 2-1 em pleno Engenhão. Acho que é a primeira vez que alguém rouba pontos do Botafogo por lá. Mesmo em questão de empate, você rouba 2 pontos, no caso, uma vitória fora de casa para quem sabe manter vivas as esperanças do Flamengo de ainda lutar pelo título. A desvantagem é imensa, 12 pontos, são 4 rodadas de vantagem para o Botafogo. E o Flamengo precisa ganhar regularidade, coisa que com o Sampaoli até agora não aconteceu. Esse jogo pode ter sido um ponto fora da curva pelo contexto, pela questão de ser um rival, enfrentando o líder do campeonato, aí a intensidade dos jogadores evidentemente aumenta, mas é aquela história, precisava de um jogo assim para dar um pouco de esperança à torcida, porque se eles tivessem perdido ou empatado esse jogo, não havia muito no que acreditar em reviravolta, né? Esse resultado pode dar um pouco de fragilidade ao Botafogo, que não acho que jogou mal, né? Foi um jogo em que, assim, você tem um gol contra logo de cara, né? 2 minutos de jogo apenas o Botafogo já sofre um gol contra e assim tem que buscar o resultado. Eu acho que o Botafogo faz um primeiro tempo melhor, cria mais chances, leva mais perigo e consegue empatar o jogo num golaço do Vitor Sá, né? Uma das apostas do Bruno Lage hoje foi colocar o Tiquinho Soares, que tinha acabado de voltar de lesão e olha, voltou mais rápido do que se imaginava e voltou jogando muito bem. É assustador o que o Tiquinho Soares está fazendo e a gente vê como a confiança muda um jogador, né? Um cara que, até pouco tempo atrás, muita pouca gente conhecia e olha o que ele está jogando. Está jogando como um cara que deveria ser convocado para a seleção brasileira antes do Richarlison. Pelo menos é a minha opinião, eu não sei a de vocês. Mas eu gosto bastante do Tiquinho, é um jogador de bastante personalidade e ele ajuda bastante o Botafogo, né? Não foi o cara que mudou a história da partida hoje, né? Mas é legal ver ele voltando a jogar com total condição física. E assim, 1-1 no primeiro tempo, o Botafogo, ao meu ver, teve as melhores oportunidades na primeira etapa, só que no segundo, defensivamente, o Flamengo melhorou. Ele começou a neutralizar mais as ações ofensivas do Botafogo, o Botafogo teve mais dificuldade de criar. Em alguns momentos do primeiro tempo, o Botafogo estava sufocando o Flamengo na defesa e no segundo tempo isso aconteceu com muito menos frequência. E o Flamengo tem um jogador muito incrível nas mãos do Bruno Henrique, né? Porque o Bruno Henrique é nos pés, melhor dizendo, né? Porque o Bruno Henrique é muito fora de série. É impressionante pensar que ele teve uma lesão tão grave ano passado, ficou um ano fora dos gramados e voltou jogando muito. Ele é, para mim, o melhor jogador do Flamengo nas últimas rodadas, nos últimos meses. Ele tem sido um grande fator de desequilíbrio, conseguindo pontos para o clube carioca. E assim, cara, esse gol que ele fez é gol de jogador muito diferenciado. Vamos ver se ele vai ficar no Flamengo ou não, porque ele só tem contrato até o fim do ano e até agora nada foi decidido, nenhuma renovação. A desejo do Flamengo, eu acredito que seja manter o Bruno Henrique, mas talvez aí mais de 30 anos de idade pense em outra aventura no futebol brasileiro. Não sabemos, mas vamos ver o que vai acontecer nesse aspecto também. E assim, né, o Botafogo tentou no final, teve alguns lances bem medonhos, na hora que o Lucas Perry foi lá tentar marcar o gol de cabeça, teve um contra-ataque, aí o Sampaoli também se esforçou muito para deixar esse jogo complicado, né? Tirou o Bruno Henrique jogando uma barbaridade para colocar o Cebolinha, que assim, cada vez mais fica mais complicado para o torcedor do Flamengo defender, se é que ainda tem muita gente defendendo, mas foram quase 100 milhões de reais investidos em um jogador que não consegue se estabelecer como titular, entrou em campo hoje, olha, jogou mal e perdeu um gol sem goleiro, né? Aquela hora lá que ele estava conduzindo a bola, chuta no meio do campo, né? Nem precisa ser um chute forte, tudo isso, mas chuta, dá aquela bola rolando com força suficiente para vencer os caras na corrida. Nem isso ele fez, foi desarmado e quase que no lance seguinte, né? O Perry, o goleiro, faz o gol, né? Mas se a gente vê porque ele é goleiro e não atacante, né? O chute saiu tão torto que virou um cruzamento, né? Foi tão ruim o chute que o jogador do Flamengo ficou surpreendido e acabou gerando um escanteio pro Botafogo, né? E assim, eu acho que o erro do Cebolinha acaba ficando só uma coisa cômica, mas se o Perry faz esse gol, imagino que não ia chover de críticas do Cebolinha por não ter feito o básico, ter chutado ali no meio do campo, mesmo que se ele errasse, entende? Pelo menos ele chutava, afastava o perigo, né? Cansava a defesa do Botafogo que estava desesperada correndo ali para impedir o terceiro gol. Então assim, o Cebolinha entrou muito mal e eu acho que o São Paulo ainda mexe mal no time, mas pelo menos hoje a gente tem uma melhora no padrão defensivo no segundo tempo, pelo menos isso, né? Porque quase toda vez o Flamengo ia para o intervalo jogando de um jeito e pior no segundo tempo. Hoje foi diferente, não à toa sai com a vitória. Um bom jogo de futebol, bem legal de acompanhar, bastante intensidade, bastante trocação dos dois times.
É aquela história, a vantagem do Botafogo agora pode cair para 8 pontos, o que ainda é grande, mas a margem não pode ficar diminuindo toda hora. Então, assim, era um resultado, é um jogo complicado, um time da parte de cima da tabela, a derrota era uma probabilidade e ela acontece. Mas se o Botafogo não deixar isso afetar, ainda tem tudo para ser campeão brasileiro. Mas a questão é um teste mental agora. O Botafogo está chegando nas fases decisivas do campeonato, deve ser o líder lá no início da 30ª rodada, mas a questão, qual líder ele será? Será que ele vai conseguir sustentar o campeonato, um bom nível de futebol? Essa missão o Bruno Lage tem. Eu acho que taticamente hoje o Botafogo não foi ruim, mas vamos ser sinceros, não está apresentando o mesmo nível que estava com o Luiz Castro. Então, vamos ver o que vai acontecer. Essa sendo a primeira derrota do Bruno Lage no Brasileirão. Gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.